Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte, sobre o que é e o que não é. Irmão, falando sobre o que é e o que não é bom vocês compreender que o estado físico da pessoa, ele é uma realidade, ele produz vida, ele produz ato consciente e ato inconsciente, ele produz várias formas de relacionar, ele produz interesse próprio, ele encarna a falsidade e transforma ela em espírito demoníaco para dominar as pessoas, ele engana, ele mente. Então essa realidade, muitas das vezes, ela perde a sua essência, né, dentro da sociedade por medo de perder ou até mesmo por causa de seus interesses que você cria e acha que vai ter benefício, porém mais tarde vocês vê que não tem benefício, a sua mente fica pesada, né? A sua consciência, ela te perturba dizendo, olha, você está fazendo errado. É exatamente isso, porque a nossa consciência, ela foi feita para Deus, para adorar Deus. Nosso espírito, ele, quando Deus criou Cristo, ele deu para nós nosso espírito em forma consciente, porém a gente transforma ele em várias coisas para relacionar os nossos interesses ou até mesmo um poder, né? Querendo ou não, quando você sai da sua realidade, você cria um mundo espiritual, obviamente você tem um interesse, né? Um interesse de paz, ou às vezes qualquer situação, ou às vezes até mesmo de adorar a Deus, que você seja uma pessoa sincera a Deus, você vai estar sendo um devoto a Deus, somente a Deus. Isso seria uma coisa boa, mas no meio de tantas oferendas, a gente acaba apegando em situações erradas. Acontece isso o tempo todo, porque são muitas oportunidades que não são oportunidades, mesmo porque Deus é o Pai da vida, irmão. Para que vamos fazer devoção a homem e ainda falso? Não faz sentido, irmão. Se Deus é o Pai da vida, Ele que pode dar, somente Ele que pode dar a vida, eu não entendo por que nós estamos relacionando o poder ao homem. Não entendo isso, irmão. Não entendo porque nós estamos relacionando o poder ao homem. Eu não sei por que motivo as pessoas pensam que isso vai resolver a vida dela. Porém, e para essa situação, né, no meio de tanta confusão, criaram-se uma arca, né? Deus criou uma arca, né? E relacionando direto o seu servo Noé. Então ele criou. Noé não é nada mais, nada menos do que Emanuel. E talvez com muita sabedoria, ele pode ser o próprio Deus, a palavra da vida, né? Que viera até o milênio sexto, né? E assim aconteceu. Irmão, a questão da arca de Noé, ela é uma intervenção divina, da mesma forma, né? A questão da arca de Noé, ela era uma intervenção divina. Então, vamos relacionar corpo, sempre esse gráfico, ele ajuda a explicar muita coisa, tá? Porque quando a gente quer falar de alguma coisa representando, esse gráfico vai ajudar a gente muito, né? Porque essa formação aqui é de todos, como eu tenho dito no blog anterior, são para todos os corpos, mas aqui muitas das vezes posiciona profeta aqui. Deus coloca um profeta aqui, é igual aqui 70 vezes 7, sempre é bom você lembrar
Está aqui, olha, ele está parado aqui esperando o tempo dele, que já é o tempo dele, o tempo do fim. O que está escrito no livro de Daniel, vai Daniel, que sua sorte vai estar no tempo do fim, 70 vezes 7, né? Pode ser Daniel, pode ser João, como eu tenho dito. E aqui o Pedro vai ficar parado aqui, certo? Esperando as pessoas se arrepender. Primeiramente, né, como eu disse no blog anterior, é bom repetir isso. Olha, para formar o anticristo, Judas, Satanás, Jesus entra em Judas e entrega Emanuel e sacrifica Emanuel. Então daí então aparece Pedro tem uma percepção e vê que o que estava vindo era falso, então ele nega o falso Cristo e o falso corpo e o falso espírito, e com essa situação dividida, uma intervenção divina e uma intervenção de corpo, digamos assim, um ato consciente de corpo, eles então entenderam que esses 2 milênios ia ser falso, as pessoas iam cair na divisão de bens, e Satanás ia falar que responsabiliza ele, mas só que não. Olha, se você vê as escritas de Emanuel, você vai dizer, olha, enquanto você estiver na prisão, se você não pagar nenhum centavo, jamais vocês vai sair de lá. Irmão, o que ele está dizendo? Você está dentro do seu corpo com pecado, você tem que responsabilizar para aqueles atos seus. Senão seria fácil demais, né? Seria fácil demais. Então, se você está dentro de um ato consequente, você vai pagar por ele. Não pense que não vai pagar, que vai. Não deu nada para ele, não deu, irmão, sempre dá, ok? Não abusa de Deus, não abusa dessas coisas falsas que o homem cria para enganar as pessoas. De uma certa forma, né, Jesus ele conseguiu contaminar todo mundo, globalizou todo o corpo, e agora a gente tem a oportunidade de voltar, né, a relacionar com Cristo através do conhecimento e a nossa origem formando palavra da vida, falando a verdade na presença do corpo. Passado, futuro, não vale, irmão. O que vale é o presente. É aqui agora, nesse exato momento, é o presente que vai dizer quem você é dentro da sociedade. Não é o passado nem o futuro. Essas coisas que passam, ele pertence a Deus. Essas coisas que vêm pertencem a Deus. O que pertence a nós é esse espaço aqui. Podemos formar uma 70 vezes 7 e trazer o conhecimento, mas aqui, quando acontece isso, não vai ter vida, ok? Bom, a Arca de Noé, irmão, a Arca de Noé, se você for entender, no 6º milênio, hoje ela está sinalizada, ela está representando a internet. Nada, ver que todo mundo está aqui dentro. Aí você vai voltar na Bíblia e você vai entender, Deus vai destruir tudo. Não é? Prepare a arca que eu vou destruir tudo, né? 70 vezes 7, ok? Né, irmão? Não é prepara a arca que eu vou destruir tudo que eu criei. Irmão, quando Deus falou isso, ele não falou da sua perfeição, porque ele não precisa destruir o que ele criou perfeito. Ele falou das criações, dos dinheiros, das falsidades propagada. É isso que Deus disse. Irmão, aqui você pode criar tudo. Esse espírito aqui, ele é incrível. Tanto para adorar a Deus através de Cristo, como para adorar ao outro homem, fazer essa situação aqui, ele é incrível. Mas aqui para você pronunciar qualquer coisa, você precisa da vida, precisa da palavra, você precisa desse. Em uma certa situação, Emanuel vem até aqui, nessa situação ele produz a palavra, e aqui ele só vai jogando a palavra para fora e formando a 70 vezes 7, entende?
formando tudo que Emmanuel criou, né? Por exemplo, os demônios gagareno, ele vai representar aqui. Lázaro, a profecia de Lázaro vai estar aqui. A profecia de Jonas vai estar aqui. De Caim, Abel, tudo vai estar aqui. 70 vezes 7. Deus vai destruir tudo. Tudo que ele não criou, ele vai destruir para que nossos corpos sejam relacionáveis, ok? Deus vai destruir tudo. Esse aqui é o fogo consumidor de Deus, é o juízo de Deus eterno, né? Que ele vai aqui com essa situação, ele vai colocar todo mundo no seu lugar, certo? E se por um motivo houve ainda, né, situação mais delicada de resistência, a situação vai ficar meio que mais complicada, porque a partir do momento que a gente conhece tudo isso, ela já vai começar a ter um peso maior, digamos assim, mas uma leveza para aqueles que é obediente. Se você é obediente, não tema. Deus está no controle de tudo. Vocês vão gostar muito de relacionar com o seu Senhor verdadeiro e que não seja propagado pela falsidade de Jesus, ok, irmãos? Pelo sacrifício que ele tem. Então, irmão, Cristo hoje é a representação, o sinal, Cristo, todos os corpos estão dentro de Cristo e o Cristo hoje é a internet. É a internet, nós todos estamos em cima delas, elas cercam a gente para todo lado. Isso é Deus que criou, né? Então Manuel veio, o que ele fez? Ele criou várias situações. Ele criou o demônio gagareno, 70 vezes 7, Lázaro, né? Lázaro morto por 3 dias, está aqui. Todas as profecias de Manuel vai estar nas 70 vezes 7. Tudo que ele criou vai estar nas 70 vezes 7. Porém, né, é bom vocês saber que Emmanuel foi sacrificado, ele representou um corpo comum e ele não vai ter mais o nome Emmanuel. Ele está glorificado com Cristo, lembra? Emmanuel está glorificado com Cristo, ele está morto, o corpo dele está morto igual a Cristo, porque para vocês ter morto, ele está morto igual a Cristo. Ou seja, para formar um Cristo ele precisa estar morto, então acabou. Não tem mais, então é só Cristo agora. Então Emmanuel está glorificado com Cristo, ele é o próprio Cristo, porém ele vai ter um novo nome, e que não seja propagado pela falsidade ideológica, ok? Irmão, o que eu quero que vocês compreendam, essa situação, ok? É sempre uma intervenção divina. Deus não vai destruir homens bons, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, mas Jesus vai vir e tal, aquele medo todo, aquela preocupação. Irmão, como que está o seu relacionamento com Deus? Você vai na igreja todo dia, ora a Deus, mas continua ainda em dúvida? Irmão, até que eu entendo, porque são muitas coisas para a gente processar no dia a dia, mas não tema. Seja firme com Deus. Deus vai governar, Ele governa, Ele já governa desde o início, Ele vai governar nas nossas consciências. E quando Ele governar nas nossas consciências, acabou a falsidade, né? Porque Ele vai governar na nossa consciência, vai vir em nós, né? Tudo aquilo que os profetas conheceu, tudo aquilo que dá segurança para Ele, tudo aquilo, né, que eles falam, vai ficar livre, você vai ser um membro de Deus, consciente, você vai ajudar a cuidar de todos, né? Vai fazer tudo como Deus quer. A Arca de Noé é essa situação, ok? Para vocês compreenderem ela rapidamente, é dessa forma. A internet, todo mundo dentro dela, e Deus vai destruir, sim, irmão, toda a sua criatura, tudo aquilo que ele criou, né, que não é uma perfeição dele, tudo aquilo que ele não criou, por exemplo, que o homem criou, Deus vai destruir. Tudo aquilo que Deus criou. A internet, ela representa o dinheiro, representa o Cristo, representa o tempo, representa tudo. Deus está, né, aqui, ó, sobre o bem
e o mal. Só que o bem é aquilo que ele criou na origem dele. O mal são aquilo que os homens criou, né? 70 vezes 7. Se você ver essa situação aqui, ela tem o mesmo peso do que esse aqui. Tem o mesmo peso, eles estão medidos. Se aqui fosse a glória, irmão, quero que vocês entendessem. Se aqui fosse a glória aqui, né? Ela já não ia dar mais, se aqui fosse a glória, aqui do jeito que está aqui, ela está caminhando para uma intervenção de corpo, né? Um ato consciente de corpo. Mas se aqui fosse a glória, aqui ia representar o Pai, e essa aqui ia representar o Filho, né? Mas e quando ela vem para baixo, ele aqui representa o Pai e aqui representa o Filho. Vê que eles vão largando, né? Pode ser vô, bisavô, vô, né? Você pode fazer o escalão familiar dentro disso. Eu não quero perder meu tempo para ficar calculando. Não é questão de, eu acho desnecessário agora a gente calcular essa situação, né? Porque não é ideia de você marcar o bisavô, o tataravô, não é isso que vocês têm que entender. Vocês têm que entender a formalidade, o que Deus quer dizer em cada espírito. Nome Jesus, Emmanuel, não vai justificar seu relacionamento com Deus. O que vai justificar é você reconhecer Cristo para ele te representar na glória de Deus, certo? Então seria Pai e seria Filho, ou seria Filho e seria Pai e seria Filho. Daqui para trás esse aqui já é o mais forte, o Espírito, então esse aqui vai ser o Pai. Esse aqui vai ser o Filho. Quando tiver um conflito direto, ele vai mandar no corpo. Aqui ele manda no corpo. Aqui Cristo manda no corpo. Aqui ele manda no Espírito. Aqui ele manda no Cristo. É assim que funciona, irmão. Dessa forma. Então aqui esses são os elementos da formalidade, do conhecimento de uma forma lícita, né? Continuando falando o que eu falei, tem dito atrás, esse é formalista, né? Não tem violência, não tem bullying, não tem apontando ninguém, né? E qualquer coisa. Aqui, os dois aqui, tanto Jesus como Emmanuel, eles formaram o espírito, porque eles tiraram essa posição de homem comum para responsabilizar as pessoas, né? E do outra forma, eu já falei que Deus caminhou por esses daqui e veio até aqui a 70 vezes 7, ok? Se você contar de Pedro, vai contar 6 formação, 6, Deus movimentou 6 vezes com o homem, né? Com homens que em uma situação ela vai ter príncipes representando cada espírito desse, entende? Para profetizar, para sinalizar, para guardar os planos de Deus, para ter um caminho para a gente ir e para a gente voltar. É o que está acontecendo. A gente foi, resgatou o perdido nesse exato momento, né? Deus resgatou, usou os vossos servos resgatando o perdido, agora nós já vai voltar, né? As pessoas vai voltar consciente. Então todas as coisas estará na mão de Deus, porque esse é a forma de nós vivermos em paz, é de não conversar um falso Deus, um falso poder. Agora, quando se trata de união, é bom vocês saber, em 2 corpos de concordância, é bom, amor, irmãos, você considerar a pessoa, você aprovar ela, né? Às vezes você está aqui vendo toda essa situação, você vai dizer, eu não ligo para esse cara, para esse corpo está falando muitas coisas que eu não entendo. Irmão, é bom que você entenda e aprova, né? Porque uma vez você nega você também nega Deus, porque esse plano é Deus, é de Deus, né? Porque uma situação, né? É uma situação de mediação entre Deus e o homem. A aliança ela vai começar a aparecer na medida do que vocês vai conhecendo. Então, quanto mais pessoas que aprovam esse trabalho, mais livre a gente ficaremos, ok? É dessa forma que funciona, entendeu, irmãos? Então, a Arca de Noé, nós estamos incluídos todos dentro dela, e sendo que Deus vai destruir o que o homem criou, com a própria arma que o homem criou, Deus vai destruir com ela, ok?
né, 70 vezes 7, você vai ver várias situações, né? Sexo, dinheiro, tudo quanto é prostituição aqui, o homem vai se engrandecer, 70 vezes 7, porque para vocês ver os seus pecados nele, ver suas faces nele, e dessa forma Deus vai estabelecer um juízo e uma ordem social para que todos nós vivemos em paz. Lembrando que não existe promessa, existe propósito, porque isso vai depender da origem de cada um de vocês se convencer que vocês estão errados, né? Se você viu que você está errado, você aprova. Eu falo assim, eu estou errado, eu sempre estava errado, aprova, logo vocês entendem, reconcilia com Deus e as coisas ficam bem para você. Agora, tá tudo errado, tá tudo bacalhado, vai embora, some, né, irmãos? Vocês prestem conta com o que você, né, a sua consciência, né, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas de qualquer forma é uma responsabilidade sua você aceitar e não aceitar. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal, que separa nossas consciências entre a vida e a morte.